Olá, boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês novamente. Mais uma quarta-feira que nós estamos juntos. Essa já é a quarta quarta-feira, né? Começamos dia primeiro com o Dr. João Aprígio, ele apresentando o livro, e depois nós continuamos com duas quartas-feiras com relato de mulheres que amamentaram e que enriqueceram esse livro contando as suas histórias. Foi tão importante, né? A gente ouvir histórias diferentes, das pessoas que estavam. Cada história é importante, cada história é diferente. E lembrando também do nosso livro, né? Tá aqui o livro. Bem-vindos, André e Grazi. Oi. Lembrando que já vou falar oi para vocês. Lembrando que no dia das lives, né? A gente está com preço promocional nesse mês de setembro, e no dia das lives ainda tem mais 10% de desconto. Então, se você entrar lá, vai ter lá onde você põe a questão do cartão, você vai acrescentar poder amamentar 10. Você ganha 10% de desconto. Então, a Grazi sumiu. Cadê a Grazi? Eu só tive um probleminha técnico aqui da Leti. Ah, tá bom, você já aparece. Tem que chamar a Grazi no Dona Corujinha. Eu acho que você entrou como Grazi ou como Dona Corujinha, Grazi? Eu acho que... Deixa eu Acho que foi como Grazi que nós te chamamos. Então, teria que ser como Dona Corujinha. Tá. Nós já acertaremos essas questões. Você segue lá, né? Você me segue lá. Sigo, pode chamar lá. Então tá bom. Você tem que entrar para a gente te chamar. Tá. Tá? Então, nós já chamaremos. Hoje falando que é um grande prazer, né? Estar aqui, porque sem esses dois, com certeza não sairia livro. Vocês tenham certeza absoluta que só as ideias, só o conhecimento técnico não ia dar conta desse livro tão lindo como ele ficou, né? Não entrou ainda, viu, Grazi? Como Dona Corujinha não entrou. Deixa eu ver como é que eu faço para sair. Peraí, deixa eu tentar sair. Talvez você tenha que sair como Grazi para entrar como Dona Corujinha, veja. Acho que é isso. Então, eu tenho conhecimento técnico, 30 anos, trabalhando mais de 30, né, com aleitamento materno a vida inteira. Mas, lá, chegou. Entrou. Só para explicar, a Grazi pediu para a gente entrar com outro perfil dela, que chama Dona Corujinha, porque ele é aberto, e o dela é mais fechado. Então, agora a gente conseguiu. Estamos os três novamente. Isso. E aí, falando, né, como que foi importante a participação de vocês dois nesse livro. Porque eu teria toda a questão técnica, o conhecimento acumulado do aleitamento, mas esse olhar, assim, intuitivo, esse olhar de artista, eu não teria. E foi vocês que fizeram que esse livro ficasse tão agradável de ler, tão leve, né? Então, falando rapidamente, eu conheci a Grazi em 2015, né? Grazi, num curso da Rede Amamenta e Alimenta Brasil, do Ministério da Saúde, que eu fui dar lá em Cascavel, não é isso? Isso. E aí a gente se conheceu, ela fez o curso de aleitamento materno e alimentação complementar e a gente não teve contato. De repente, essa menina começou a publicar umas aquarelas lindas. E eu falei um dia, eu falei, ai, cada aquarela mais linda, né? Ela agradeceu, eu falei, já pensou um dia você fazer umas aquarelas para ilustrar um livro meu? Ela, nossa, será? E daí a gente começou a conversar e começou o sonho, né? E aí esse sonho se viabilizou, né? E a Grazi teve maior disposição. Eu falava as ideias mais loucas, ela corria atrás e conseguia colocar do jeito que eu tinha pensado. Depois eu vou mostrar algumas para vocês, né? E aí a gente foi nessa construção. E o André, eu conheci lá na gráfica, né? Onde foi feito o livro. E aí
a Zeila, que era a responsável, me apresentou o André. Eu precisava de alguém, de um designer, para fazer esse livro ficar do jeito que eu estava sonhando, né? Então, e esse livro, eu queria que fosse um livro leve, eu queria que fosse um livro com textos sérios, com textos fundamentados tecnicamente, cientificamente, atualizados, porém que fosse gostoso de ler, que fosse fácil, que tivesse um visual bonito. E aí o André embarcou na minha, né? Aí eu ficava, André, não, tem que destacar isso. Não, André, tem que fazer isso desse jeito. Eu quase enlouqueci esse pobre desse André. Mas as coisas foram acontecendo, né? Então eu quero muito agradecer vocês e falar como vocês são bem-vindos aqui, né? Obrigado. E para a gente contar para as pessoas como que foi gostoso. Para mim foi muito bom, para vocês eu não sei. Queria que vocês me contassem um pouquinho, acho que começando pela Grazi, como é que foi esse processo, como é que foi participar. Dalete, para mim foi, primeiro, né, boa noite a todos, já vi vocês, mas boa noite de novo, né? Boa noite. Para mim foi um grande desafio, você sabe disso, né? Principalmente para ilustrar figura humana, né? Eu ilustro muito passarinho, flores, mas assim eu vi que é uma delícia também, né? E foi muito bom, Dalete. Para mim foi a realização de um sonho, né? Você ver uma gravura tua, né, num livro tão lindo desse, como não se alegrar, né? Tenho muito que te agradecer pela oportunidade, né? Por tanto carinho, tá? Novamente, mais uma vez, né? Novamente, obrigada por isso, pela confiança, né? Obrigada a você por topar um desafio tão grande e passou por algumas dificuldades nesse meio de caminho, né? 2 vezes Covid? 3, Dalete. 3 vezes Covid. 3 vezes. Meu marido ficou na UTI, foi bem puxado. Marido ficou na UTI, foram uns pedaços difíceis, né? Mas que você não parou, não deixou as coisas caírem. Eu tenho muito que te agradecer por isso também, Grazi. Obrigada, Dalete. Tá? Obrigada. E você, André, conta pra gente. Já não tem nenhuma história emocionante, né, Dalete? Você podia falar que me conheceu, não sei o que, lá nos montes. Foi indicação. Mas eu não te conhecia mesmo. Agora eu já conheço e já indiquei. O resto da vida agora. Opa! Então, com outro projeto encaminhado já, né, André? Sim. Não. Então, cada projeto que a gente pega, né? Boa noite a todo mundo. Cada projeto de design que a gente conhece, que a gente entra em contato com o cliente a primeira vez, é sempre um começo de uma aventura, né? Ali você pode ter um projeto que vai durar algumas semanas, pode ter projeto que vai durar alguns meses e, no caso da pandemia, tem alguns que estão passando de um ano, né? Sim. E eu me lembro da primeira vez, a Zeila comentou, André, te indiquei para a doutora Dalete e tal, não sei o quê, eu fiquei apreensivo, não, vamos lá, vamos ver isso aí que ela está precisando, e ela não sabia me passar todas as informações direito, né, não, vamos lá, vamos... E a gente estava numa fase de pandemia que ainda tinha aquele medo, né, toda aquela coisa assim, meu Deus do céu, né, sair de casa. E foi no final do ano passado, né, Dalete, não tinha, acho que virado o ano ainda, né? Não tinha. E aí você me contou, você mostrou mais ou menos o que você estava pensando. Eu amei já de cara, porque é um estilo que eu curto bastante, sabe? Que traz esse aspecto mais cru, né? Em termos visuais, que é algo que lembra, assim, aqueles diários, né? Para você fazer anotações. É uma diagramação rebuscada, né? Ela pede, cada página ela te pede um clima diferente, né? Não é aquela diagramação de um livro de romance corrido, né? Então, assim, é sempre uma grande aventura começar um projeto novo, né? Então, foi fantástico fazer parte disso e todo esse andamento junto com a ilustradora, né? E tinha coisas ainda que estavam... Acho que vocês já tinham começado bem antes já esse processo, né? Você e a Grazi e tal. E, nossa, tivemos bastante dificuldade, né? Foi... Nossa Senhora! A Zeila entrou aí agora. A Zeila participou desse processo. Eu conheço a Zeila Mello de algum lugar. Obrigada. A Zeila foi uma das primeiras a acreditar nesse projeto, nesse sonho, né, Zeila?
Uhum. Então, que bom que vocês toparam, né? Que bom que vocês aceitaram um projeto desse. E assim, o que foi o mais desafiador para vocês no projeto, Grazi? O que foi assim, falando, nossa, será que eu vou dar conta? As figuras humanas da Leti. Foi o maior desafio. Né? Desenhar, mesmo que, né, fazer uma ilustração pequena, porque elas são pequenas, né? Não dá nem para ver direito aqui, mas elas são pequenas. Essa é a minha favorita, acho que não dá para ver. Ah, essa da pega, né? A pega ficou perfeita. Essa é a minha favorita aqui, né? Então, essa é a tua favorita? Essa é a minha Eu vou favorita. te mostrar qual que é a minha favorita. A minha favorita é essa aqui. A do garçom. Sommelier. É do garçom, porque eu sempre falo que as pessoas sempre põem a culpa em alguém, não é? Sim. Então, o leite não desceu, o leite é fraco, o leite é pouco. E aí eu sempre falava nos meus cursos, nossa, o leite é pior que o garçom nos filmes de suspense. Ele é sempre o culpado, sempre o garçom é o culpado. E aí eu falei para você, eu queria um garçom oferecendo leite aqui, para juntar os dois culpados. E aí você me traz isso na bandeja aqui. Ficou perfeito. Sim. Né? E aí o André vai e destaca lá, ó. Invariavelmente, quem é o culpado? É o leite. Ele é pior. O garçom não, o mordomo. Eu falei errado. Ele é pior que o mordomo nos filmes. Ele é sempre o culpado. É fraco, não desceu, é culpa. Então, ele é igual o mordomo. Sempre o mordomo é culpado. Então, essa é a minha preferida. E você, André, o que você mais gostou de fazer no livro? Bom, por incrível que pareça, as ilustrações que acabaram acontecendo mais no final, eu adorei fazer. Pena que foi assim um tempo tão corrido, porque foi aquela coisa de última hora, aquele desenrolar dos 45 do segundo tempo, né? O grande desafio foi trazer essa leveza, né? Essa coisa gostosa, essa textura gostosa que ficou o livro, mas trazer isso a partir daquele visual frio que a gente recebe todos os originais, dentro de Word, por exemplo, né? Sim. Então você vê aquela tabela fria, aquele gráfico frio, aquela coisa, e você tem que aquecer aquilo, né? Esse é o trabalho do designer, e fazer com que você não perca, né? Aí, ó. Fazer com que Aí, você ó, não como perca... fazer, né, numa tabela, né, para simplificar para quem está lendo, mas você recebia o texto, eu falava, isso aqui tem que ficar perto disso, isso aqui não pode passar daqui. Como fazer para a pessoa que está lendo isso ficar uma coisa gostosa e assim, bater o olho, é isso que eu preciso. Sim, né? Porque a gente enfrenta vários desafios, né? O principal de todos é aquela pergunta inicial: com quantas páginas você espera que esse livro teu fique? Né? Sim, ele mudou, né? Como está esse orçamento? O orçamento sempre estoura, é igual a reforma de casa. Sim. O orçamento sempre estoura. Acho que você tinha uma intenção que não passasse de 128 páginas, talvez do começo, né? Não me lembro agora. E a gente foi cada vez mais né, trazendo elasticidade para essa tua expectativa. Então chegou o momento que a gente falou, Dalete, vai esperando aí umas 180, e você, ai meu Deus, mas não tem o que fazer. Dalete sempre, um amor, né? Sempre prezando pela, não, se é para ficar bem feito, vamos fazer. Aí tinha hora que eu ligava para Dalete, acho que alguma coisa lá na gráfica vai mudar de preço também. Ela falou, ai meu Deus do céu, quanto? Eu falei, acho que mais ou menos, não, tudo bem, tudo pelo bem do livro. Tudo pelo bem do livro, E isso é legal, né? Quando o cliente ele sabe que ele não pode estragar a qualidade do livro, né? Você acabar prejudicando algo estético, algo funcional, às vezes em prol do orçamento, né? A gente sabe que existe também limites ali e tal. Mas é legal quando o cliente tem essa consciência de que é preciso gastar mais para você ter algo que vá trazer um conforto visual para o leitor, uma experiência prazerosa, né? Para quem está lendo aquele livro, para quem está usando aquele produto. Né? Então, isso é bastante importante. Eu acho que
Quanto a isso, não, muitas coisas foram fantásticas, né, nesse processo todo do A gente está projeto. recebendo aqui vários elogios do livro, nós agradecemos, né? Quem Que que é a legal. lindeza da tia? Você, Grazi? É. Sou eu. Peraí que eu já vou ligar para minha tia, falar, minha tia, ó. Cadê? Olha lá, minha tia, minha sobrinha, cadê o pessoal lá? Minha tia, não liguei também. Grazi, eu amei suas aquarelas e foi difícil escolher qual que ia ser a capa do livro, mas quando eu bati o olho nessa aqui, eu decidi, vai ser ela. Ela é linda. E olha o que o André consegue fazer, colocar num fundo maravilhoso a cor, né? Que destacou, eu acho, ainda mais essa aquarela linda, né? Por que eu gostei tanto dessa mulher aqui? Eu acho que ela não exclui ninguém, porque ela não está nem amamentando, mas ela está fazendo a maternagem, ela está abraçando, ela está acolhendo esse filho, né? Eu lembro de um versículo que tem na Bíblia, lá no Salmo 131, versículo 2, que fala assim: eu queria calar e sossegar a minha alma, uma criança que acaba de ser amamentada se aquieta no colo da sua mãe. Para mim é essa criança aqui, ó, entendeu? Quietinha, acalentada, abraçada no colo da mãe. E quando eu vi essa figura, eu me lembrei desse versículo e eu decidi que a capa ia ser essa figura aí, né? O que você achou, Grazi, dessa figura ser escolhida? É isso mesmo, porque mãe da Leti, mãe não é só quem gerou, né, biologicamente falando. Eu posso dizer que eu estou em processo de adoção, né? Logo vai ter um aí. Amém. É todo um sentimento de maternidade, uma gestação diferente, né? Não está dentro de você ali do seu útero, mas já está sendo gerado no seu coração, né? Então, eu me vi muito nessa imagem também. Né? Ah, que bom! Me vi muito nela. Né? Porque eu lembro, na maioria das versões desse versículo que eu falei, fala assim: eu queria calar e sossegar como a minha alma como uma criança desmamada para com a sua mãe. Eu falei, não tá certo. A criança que foi desmamada, ela foi tirada do peito e ela não se aquieta no colo da mãe dela. Ela quer pegar o peito, ela quer mamar de novo. E aí eu fui pro meu amigo, que é pastor, o Glênio, eu falei, Glênio, que palavra que é no original? Não é desmamada. Aí ele foi olhar e ele viu que acabou de ser amamentada. Eu falei, essa distância. E é isso que essa figura me passou, assim, sabe? E por isso que eu escolhi. Aí a gente teve a ideia, né, André, de fazer um recorte a laser para ficar vazado, né? E isso foi uma coisa que eu acho que enriqueceu muito a capa do livro. Inclusive, foi uma preocupação muito grande. Quando você pegou esse livro na mão, o que você sentiu? Fala! Orgulho? É sempre muito gostoso. Por mais que a gente fique horas, semanas aqui na frente do computador trabalhando naquilo, né? E você já sabe mais ou menos como vai ser aquela experiência tátil. É sempre inesperado. Não teve até hoje 28 anos de profissão, 28, 29. Até hoje eu ainda me surpreendo quando a gente vai pegar o livro ou qualquer outro material que eu produzo assim em mão, sabe? É diferente você ver na tela, né? Então essa coisa do peso, do cheiro, né? Então tudo isso é muito gostoso. Gente, é orgulho de papai. Isso aí, André. Isso orgulho. Orgulho não pariu esse filho. Né, Gabi? É uma delícia. Eu pego, fico namorando, gente. Ficou muito lindo. Ficou lindo mesmo. Lindo. E quem já leu fala, sabe, que tá muito gostoso de ler, tá muito prático. Tem as ilustrações, né? Tem o texto do lado e é muito bonito, então ficou muito agradável para ler. E traz informações também importantes, né? Porque eu acho que eu falei na live passada que o nosso grande medo é do desconhecido, porque o desconhecido sempre nos assusta.
Então, quando uma mulher tem um acesso a um trabalho que mostra para ela as possibilidades, que dá as dicas e que acolhe os limites e que entende, ela se sente mais fortalecida para enfrentar o que vai vir de novo, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente oferecer esse tipo de coisa para a mulher que está amamentando. Então, eu espero conseguir fazer isso com esse livro, né? E é muito legal. Talvez eu faça confusões com aquele outro negócio que a gente está produzindo, que eu não sei se eu posso falar. Pode, eu deixo você dar uma história. Ó, gente, vem um curso por aí que vocês fiquem de olho. Nossa, mas é muito tá legal. lindo. Porque eu sou um pai recente, um pai fresco, né? Meu filho completou 3 anos agora há pouco. E é muito legal porque a gente procurou se informar muito no começo. E mesmo você se informando muito, muita coisa a gente bate cabeça. Muita coisa é tudo novo, né? Primeiro filho e tudo mais. E foi fantástico, assim. E ainda é fantástico quando a gente está lá naquelas gravações e eu fico escutando coisas que, olha, isso aí a gente fez certinho, que legal. E o fato de você poder ter isso em um livro, dessa forma leve, gostosa e de certa forma divertida, né? Porque ele não é uma coisa assim fria, né? Você tem já essa coisa meio quase que irreverente ali, você faz umas brincadeiras com as ilustrações, então ele tem esse ar divertido e leve, né? Então é muito legal. Assim, nossa, se a gente tivesse tido contato com um livro desse aqui na época, também seria muito fantástico, né? Então, Queria tudo menos, né? eu acho que é algo de muito valor, assim, sabe? E é muito bom poder fazer parte de um projeto como esse, né? É aquelas coisas que você sente orgulho de colocar lá no seu portfólio. Com certeza, André, com certeza. Né? Outro desafio foi o envio das aquarelas também, né? Quem conseguiu, né, André? Né, Dalete, que sofrimento. A gente não sabia o que fazer dessas aquarelas, né? Como enviar para não perder a qualidade, né? Verdade. Sim, nossa senhora. Cara, nossa esse senhora. eu amo também. Esse eu gosto também, gosto muito. Isso aí vai virar tudo quadro, né, Grazi? Essa é da moldurar, Dalete, né? essa é dela. Meu Deus, vou fazer um quadro lindo. Essa é da Dalete. Porque eu faço patchwork, gente. Então eu adoro juntar retalho e construir as coisas, né? E a hora que eu vi essa figura, eu falei, meu Deus, olha aqui, ó. Olha ela aqui é no sua, ela é sua, Dalete. Tá aqui. Ai, obrigada. Nossa, vai ficar um quadro aqui na minha sala. E aí a gente escolhe a frase da Cora Coralina, né? Sou feita de retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha é que vou costurando na alma. Quantos retalhos na minha vida, né? Quase mais de 30 anos trabalhando com aleitamento materno. E assim, meu mestrado, meu doutorado na área. Mas quantas mulheres que eu atendi. Então foram retalhos que foram costurados e que foram... Daí construir uma peça, né? Uma saia linda que virou livro. Então, esse livro é a junção desses retalhos todos, né? E eu acho que isso é muito legal. Agora, assim, o que foi mais difícil para você? De todas as figuras, de todas as gravuras, qual que foi a que não saía, Grazi? Foi a mais difícil? Não saía, Dalete. Você ficou aí, ó, batendo. Que não saía, pior que eu vou ter que pensar agora. Eu acho que a mais difícil fazer, Dalete, foi aquela tem que achar ela aqui, que o bico do seio fica apontadinho bem para cima da boca do bebê. Aquele ângulo da boca do neném. Essa aqui, ó. Esse ângulo foi difícil. Porque esse aqui é o segredo do sucesso para a pega ficar boa, né? Porque geralmente as mulheres pegam o neném com um ângulo reto e daí pega menos embaixo a areola. Aí o neném mastiga o bico e machuca, né? E aqui, essa daqui não. Quando você projeta para o palato, para o céu da boca, faz diferença, né? Essa foi a mais difícil, Dalete. E essa aqui, eu amo também, Grazi, ó. Que eu falei para ela que o sonho de toda mãe era que o neném viesse com um negócio de liga e desliga, né? Que a hora que a fome fosse fome, ele acendesse uma luz vermelha. A hora que não fosse, a luz não acendia. Porque essa é uma angústia das mães. Será que é fome? Será que é sono? Será que... E aí,
Outra aquela que tem um dosímetro na mama, né? Porque na nossa cultura da mamadeira, as mulheres veem o leite baixando na mamadeira, ela fala, encheu a barriga do meu filho. Mas a nossa programação, eu falo que eu sempre brinco, né? Eu falo, olha, se fosse para você saber quantos ml teu filho estava mamando, a tua mão ia ser transparente com dosímetro. Mas como ela não é, você tem que ter fé, vai na fé. Nenê mamou, dormiu, fez xixi, tá tudo bem, confia no teu taco, né? E aí você faz a mama com dosímetro. Estou procurando aqui, não estou achando também. Já que são muitas, foram muitas ilustrações. Vou ver se eu acho ela aqui. Sara Egito, ela quer saber qual que é o primeiro passo depois da ideia para fazer um livro. Sara, minha amiga, qual que é o primeiro passo? Para mim, foi botar no papel as ideias, entendeu? Foi assim, colocar as ideias todas no papel e depois tentar fazer nexo entre elas. Primeiro isso, depois aquilo, isso é importante, né? E aí, depois, foi fazer o construto teórico, ir lá buscar atualização científica, confirmar o que eu estava pensando, e aí escolher a linguagem, né? Por exemplo, eu já tenho um outro livro, Querer Poder Amamentar, uma questão de representação, que foi da minha tese, foi a minha dissertação de mestrado. Mas esse outro era uma linguagem mais técnica, mais acadêmica, mais para profissionais que estavam na academia mesmo. Mas esse livro eu decidi que eu queria uma linguagem leve, coloquial, que falasse como se eu estivesse falando com as mães. Eu tenho muitas pacientes que falam, nossa, eu lembro dessa frase que ele falava. Nossa, eu lembro disso. Então, foi aí. E aí, fazer essas costuras. Sara, eu te passo o telefone do André e da Grazi. Porque para fazer vingar isso, tem que ter uma equipe, tem que ter quem ajude. Você acha que é por aí, André? Sim, essa parte, né, da construção de todo o conteúdo do texto passa por todas essas etapas, né? Daí você manda para o editor, daí ele vai ver se aquilo está bem adaptado para o público-alvo que você quer atingir, para que você tenha aquela linguagem legal, se você não está sendo redundante, né? Tem uma série de coisas que você tem que se atentar. E às vezes a gente, assim, no calor do momento escrevendo, a gente faz muita coisa na empolgação. Então tem que ter esse visual externo, essa coisa de fora, para com um olhar diferente. E fala, olha, aí faz todo aquele trabalho de copy desk, que é analisar todo o conteúdo que você faz e te devolver fazendo ali. Comentários, né, na lateral, fala, olha, aqui, que tal? O que você quis dizer com isso? Né? Então tem todo esse trabalho antes de iniciar, por exemplo, a diagramação. Daí vai para uma correção ortográfica. Depois que daí vai para o design. São vários passos. E aí, é bem isso. A gente que é mãe da ideia, quando você tem que abrir mão de um negócio, é doído. Você fala, não, mas isso não podia ser. Aí as pessoas que são de fora, que estão lendo, falam, mas isso não está fazendo sentido aqui. Ou isso aqui tinha que estar aqui mais no começo, isso mais para o fim. E aí a gente... abrir mão daquilo é meio doidinho. Mas a gente vai entendendo que precisa desse olhar externo, porque para você, a Laine está falando aqui que, André, você é o rei da paciência. Laine! Beijão, Laine! Ele tem uma paciência, meu Deus do céu. Eu falo, André, eu quero isso assim, André. Então, mas da LED! Grazi, você é a melhor artista, eu concordo. Obrigada, muito obrigada. Olivia. Deus é bom. Então, assim, para a construção de um livro, você tem que ter essa equipe, você tem que ter quem te apoie, você tem que... Mas mesmo te apoiando, te abre os olhos. Isso aqui não ficou legal nesse lugar. Isso aqui precisa mudar para cá. Essa tua ideia não dá certo numa aquarela, né? Então, você tem que ir aceitando essas coisas, né? E às vezes isso dói, mas vale a pena no final. Verdade. Né?
Eu acho que uma das partes mais doloridas aí, dolorosas do processo, talvez, foi o encarte final, né? Aham, Nossa, essa verdade. doeu. Unânime! E olha que a gente Essa tentou de doeu. tudo quanto é jeito, né? Olha, a gente fez Pensei. adesivos. Olha aqui, os adesivos que vocês podem colar no livro. Por exemplo, aqui, ó. Se tem um adesivo que repetiu aqui, é um mantra. Qual que é o mantra, André? Você lembra? Vai passar! Esse é o mantra. Vai passar. Vai passar. Tinha um monte de vai passar. Aí tinha, passou. Tá passando. E é isso que as mães precisam ouvir. Porque quando elas estão há 15 noites sem dormir, quando elas estão cansadas, fazendo livre demanda, e ela fala, meu Deus, não vai acabar. Alguém tem que chegar e falar, vai passar. Né? Então tem que aqui, passou, vai passar, conseguimos. Então você pode ir colando no livro, nos lugares. E aí foi o encarte, né, Grazi? Que a gente tentou, discutiu. Depois não saía, no fim o André conseguiu fazer aqui o nosso encarte. Qual que é a ideia desse encarte? É você construir a sua história da amamentação. Aqui está a minha história da amamentação, porque ela é só sua. Então, a gente entra... Oi, Ju, a Juliana entrou, a Ana Célia lá de Brasília. A Ju foi uma das que participou da primeira live com as mães, e ela está construindo, ela tem 3 filhos, ela tem que construir a história dela de amamentação. E a ideia era mesmo de árvore genealógica. O que eu recebi de herança da minha família, das mulheres da minha família, inclusive pensando em árvore, tem os frutos que você pode colar na árvore e colocar o nome, mãe, vó, tia, fulana, que me interferiu. E aqui vem a construção da sua história. E essa outra árvore é qual o legado que eu vou deixar? O que eu vou passar para a próxima geração? Né? Então, é uma história que é construída. E aí, para construir essa história, a gente fez os adesivos aqui. E nesses adesivos tem as pedras que dificultaram. Por exemplo, a Mariana, que participou, ela teve 10 mastites. 5 na primeira e 5 na segunda. Foi pedra. Mas que ela contornou, que ela tirou da frente. Quais são as pontes que te fizeram passar por cima das dificuldades? Quem são os anjos que te ajudaram? Como foi a gravidez? Né? Qual que foi as escolhas? O desmame, como ele foi? Então, esses adesivos são para começar a construir tua história. Você pode fazer do jeito que quiser, mas deu trabalho, né, André? A nossa primeira ideia, nós fizemos 2 encartes de adesivo. Daí a gente falou, não, menos. Vamos ir para tirar os adesivos que a gente tinha feito. Foi uma tristeza. Né? Mas eu acho que ficou lindo. Sim, no final sempre compensa todo o trabalho que deu, né? E as pessoas, quando veem um projeto desse, um produto já pronto, não imagina tudo o que aconteceu em cima daquilo, né? Todo o suor. Porque Quantas vidas e vindas. porque a gente tem muitos... Não dá para você ter uma ideia inicial e achar que aquilo lá... Nossa, isso aqui vai dar certo, né? Então você tem um monte de situações técnicas que às vezes te impede um projeto de acontecer, né? Infelizmente, nós temos essas limitações técnicas de formato de papel, né, de espessura, e como vai ser essa usabilidade. Isso acho que foi um dos maiores... obstáculos que a gente enfrentou, né? A gente pensar no fazer de cada pessoa, porque cada pessoa vai olhar isso aí e vai construir de uma forma, né? Então você Sim. tem que criar um material todo muito dinâmico e muito flexível para que cada pessoa tenha uma experiência agradável. Pode ser que ela não use todos os adesivos, pode ser talvez até que ela nem use, que ela queira fazer a mão livre, né? Então, foto. mas assim, a gente tem que pensar em todo tipo de público, né? E para você produzir algo que vale a pena, né? Porque você não vai jogar dinheiro em algo que talvez não sirva ou que sirva para metade só, né? Então você... Nossa, a preocupação todos os dias era essa. Nossa, mas e se isso acontecer? E se for assim? E se for assado? Não, então vamos repensar isso aí e tal.
Foi. Indas e vindas. A Grazi lá de Brasília falava, não, isso não dá certo, isso desse jeito dá, né? E a gente pensava se ia fazer uma aquarela, se não ia, né, Grazi? No fim decidimos Porque a aquarela é algo muito delicado, né? Ela é translúcida, olha, essa árvore da vida aqui, ó, né? É linda. Ela é muito também. delicada, né, André? Então, para a gente poder Sim. escanear isso aqui, estourava tudo, né? Sim, porque você tem que. Isso é o papel, né? Pode até dizer o nome desse papel que é feito aquarela. Ele é todo texturizado, então ele já tem, né, uma característica. Caiu seu som, André. Caiu seu som, André. André, som. Textura original do papel e depois existe a textura da onde você vai aplicar isso. Então foi um grande desafio também não perder essa textura, porque é um trabalho do artista, né? Você não pode podar coisas ali, né? Então, como digitalizar isso aí sem perder qualidade, sem perder toda essa gama de cores que tem, a sensibilidade da ilustradora ali, tudo. Não é fácil, não. Isso tudo à distância. A Sara está aqui perguntando. E o respeito, né? O André teve muito respeito, né, Grazi, pela qualidade do teu trabalho. Ele não queria perder nada. Eu ia até te dizer isso hoje. Obrigada. Até as margenzinhas ele respeitou, sabe? Olha aqui essa, não se dá pra ver. Olha essa aqui da Leti. Perfeita. Olha, ele respeitou, ele colocou no livro até com as margens dela. Eu não gosto de interferir no trabalho do artista, porque eu sei como é isso. Muito Quando você está construindo, André. você não pode retirar nada, né? Eu estaria assassinando o trabalho de alguém. André, a Sara está aqui perguntando, e essa capa é muito acolhedora ao toque, é uma coisa nova no mercado? Explica aí o que é isso, André. Isso aqui eles chamam, por exemplo, pelo menos lá na gráfica, eles chamam de soft touch. É como se fosse uma laminação, né? É uma lâmina que ela é aquecida sobre esse papel e ela já tem essa textura gostosa que é justamente para você não marcar o dedo. Por exemplo, capas escuras tem um grande problema se você faz uma capa escura dessa com tons escuros e ela fica brilhante, né? Então ela fica com aquele toque de dedo. Então isso é um problema. Então, isso ele traz essa coisa gostosa, assim, e também foi trabalhado um verniz localizado no título Amamentar, né? Que dá para ver ali reflexos de luz, não dá. Mas enfim, tem. Comprem o livro para vocês saberem. E a Zeila lá da gráfica aceitava tudo, né? Que a gente queria, né, André? Da Sim, ela fala, não, põe isso, põe aquilo, põe. Pode fazer que a gente dá um jeito. Não, isso não dá, isso não dá. Eu falei, Zeila, você que vai falar isso para dar corte não pode ser pequeno, porque tem que ser uma faca laser para fazer aqui. Então, quem que é Iman Tovanelli? Grazi. Iman Tovanelli. Minha sogra. Ah, olha aí, ó. Elogio de sogra conta mais. Vocês todos são maravilhosos pelo trabalho. Obrigada pela minha parte. Então, essa aqui da Leti, ó. Essa aqui também eu gosto muito dela. Ela é linda também. E olha, a gente tentou acolher nesse livro todas as etnias, todas as experiências. Então tem essa, né, Grazi? Tem essa daqui que lembra também uma mãe... Ai, perdi aqui. Uma mãe asiática, cadê? Essa ela aqui, tá levando o neném nas costas. Essa aqui, ó. Isso, A gente tentou, colocamos o pai também, né? Então, nós tentamos incluir todo mundo aqui, para que as pessoas se sentissem contempladas. Aí, ó, que linda essa também. Né? São as raízes que a gente registra, né? Então, isso é muito importante. Isso aqui, né, André? Deu um trabalho para você fazer isso aqui. Esses diagramas, eles não podiam ficar com uma cara muito escrachada. Como assim,
Escrachado. Ai, que desafio! Não, porque quando você quer fazer aquelas coisas que lembram PowerPoint, que sai seta para um lado, sai seta para o outro, é terrível, né? Então você tem que procurar, meu Deus do céu, o que que eu vou trabalhar aqui? Então eu tive que fazer tudo à mão, esses tracinhos aí. Não dava para usar, por exemplo, clip arts ou alguma coisa parecida com setas prontas, por exemplo, né? E você Mas até trabalhou chegar algumas nisso. fotos também, né? Como essa aqui, que eu É, amo. Leite guichando na boca, aqui, ó. Eu amo. Linda essa E as foto é linda. fotos da minha família também, que ficaram tão lindas aqui, olha. Eu amei o jeito que você trabalhou essas fotos aqui, ó. 4 gerações, a minha avó, a minha mãe, a minha irmã, a minha avó, minha mãe, minha irmã e a bebê dela. E essa história é muito linda, porque a minha sobrinha tinha 15 dias quando levamos para ela conhecer a bisavó. E uma semana depois a minha avó morreu. Então, essa foto foi o último registro da minha avó. E essa bebezinha aqui é essa que amamentou os 2 filhos aqui, né? Então, essas histórias contam muito, né? Aqui, ó, ela aqui, ó, aquela bebezinha lá está amamentando o filho dela aqui. Então, as histórias da família, elas têm um peso muito grande nas tomadas de decisão das mulheres para amamentar. As mulheres que se sentem valorizadas, validadas, apoiadas, elas têm mais segurança para tomar decisão depois, né? Então, elas escutam as histórias. E eu gosto muito. Esse livro, ele parte de 5 perguntas, né? Eu sempre faço essas perguntas nos cursos que eu dou. Amamentar é o quê? Quando você fala para mim o que é amamentar, você está falando do significado da amamentação para você. Até quando eu fui amamentada? Muitas pessoas não sabem da história dela de amamentação. E daí elas correm atrás da mãe. Mãe, até quando eu fui amamentada? E isso traz resgate de coisas boas e às vezes coisas difíceis que precisam ser ressignificadas para que a amamentação dela dê certo. Né? A minha mãe não me amamentou. Ela não pôde. Né? Eu sempre falo, não se cobre além do que você fez o seu melhor na época. As pessoas falam. Amamentar por quê? Quando a gente pergunta amamentar por quê, é porque você tem que elencar as razões, as coisas que valem a pena amamentar. Amamentar como, que daí é a técnica, né? E até quando, que são as recomendações e as tomadas de decisão. Então, a gente trabalhou o tempo inteiro com essas perguntas, né? E foi muito bom contar com vocês para tentar responder essas perguntas. Né? Então, quanto tempo aí nós temos, Luiz? Mais 15 minutos. Mais 15 minutos, então ainda temos tempo para conversar aqui, meninos. E assim, o que vocês pensam, né, que esse livro pode acrescentar para as pessoas, assim, com tudo isso que a gente construiu nele? O que vocês esperam que ele possa fazer? Dalete, ele vai desmistificar o aleitamento materno, né? Ele tira os vilões de cena, sabe? Né? O leite fraco, né? Ele ensina direitinho como trabalhar a mama, né? Como deixar ela mais, vou usar uma palavra grosseira, assim, mais flácida, né? Para a criança conseguir mamar sem machucar, né? Isso. Né? Mostrando as posições, como que amacia ele, como que faz a massagem na areola, né? Então, ele desmistifica muita coisa, né? Ele mostra que tem os anjos que apoiam, né? Que a mulher ela precisa de alguém que apoie, né? Exatamente o que você já disse. Então, é um manual. Eu vejo isso aqui como um manual de orientação, sabe? Para a vida mesmo, né? Não só para ela, mas para ajudar as amigas dela também que estão ali, né? Amamentando. É um bom presente para quem está grávida, né? É um excelente presente. André, a Sara está perguntando se é a primeira vez que o André faz um livro voltado para esse mercado ou se você já estava acostumado. Nossa, mas é uma pergunta difícil, porque eu não sei se eu ando com Alzheimer. Eu talvez cometa, né, uma injustiça de dizer que foi o primeiro e não lembrar de algum, né? Mas que eu me recorde, não.
Já fiz livro para, nossa, muito tipo de N De assuntos. tema. Mas né, eu acho que foi a primeira vez que eu fiz com essa densidade, né, com essa profundidade toda. Acho que foi a primeira vez, né, em tanto tempo de experiência aí, né? É que, como eu disse, né, os projetos eles são levemente parecidos pela forma da gente executar as coisas, os processos, né? Mas cada assunto, cada tema é uma história diferente, é uma aventura É um diferente, universo. né? E é algo que você cresce junto, né? O autor ele cresce junto com o designer e o designer cresce junto com o autor, É porque é verdade. uma troca de informações, né? Então É. foi muito gostoso fazer parte disso. Muito obrigado, Dalete, pela Obrigada a confiança, você. né? Você já Pela... está sabendo de aleitamento um monte. Agora, gravando as aulas, então, ó, você vai dar aula. O dia que a gente não puder gravar, você grava. A Luana falou que ela teve dificuldades no começo, que tem um bebê de 7 meses, mas não desistiu, né? Parabéns, Luana. Eu acho que essa escolha, eu falo que amamentar é a escolha diária de prosseguir. É mais ou menos como os alcoólicos anônimos. Por hoje eu vou acordar de madrugada. Por hoje eu vou amamentar meu filho, né? Então, assim, é uma escolha mesmo. Mas depois você vai somando tantos benefícios que você fala que bom que eu escolhi continuar, né? Que bom. E assim, para o futuro, a Grazi é enfermeira, né? Trabalhou com materno infantil, mas ela mudou para. Ai, que lindo! Oi, Ai, gente, ai, Veio dar boa noite. boa noite, boa lindão. noite. Roubei seu pai muito de você nesses últimos tempos. Teu pai Dá trabalhava tchau. até de madrugada, né? Ai, Boa noite, Grazi, filho. então, a Grazi é enfermeira, né? Daí ela trabalhava em Cascavel, foi para Brasília e lá ela deixou aflorar esse lado artístico que ela sempre teve. E agora, Grazi, você acha que vai dar para conciliar as duas coisas? Precisamos de enfermeiras artistas e com essa sensibilidade. Dá para conciliar sim, Dalete. Eu ia até falar da Luana aí. Eu tive um exemplo bem clássico, assim, quando eu trabalhava como enfermeira lá em Cascavel. Uma amiga que ela teve o primeiro filho e não conseguiu amamentar. E ela ia todos os dias lá no posto que eu trabalhava, Grazi, me ajuda, eu quero amamentar. Aquele barrigão, sabe? Vamos. Aí nasceu o Gui. E eu ia para casa dela todos os dias, falava, não, você vai conseguir, minha amiga, você vai conseguir. Ficava lá, a gente usou aquelas técnicas que tem aqui no livro, né? E que eu aprendi no curso lá contigo. E ela conseguiu amamentar. Então, para essas ilustrações, falando agora, né, um pouquinho do que você disse, dá para conciliar, eu consegui juntar um pouquinho daquela minha vivência, né, que eu aprendi contigo e como enfermeira lá no posto, com a minha veiazinha artística, né? Então para mim foi muito gostoso, Dalete. Eu vou carregar, estou fazendo pediatria agora, neonatologia, né? Aí, Sara, tá vendo? Né? Pediatria, neonatologia e vamos, né? E essas aquarelas, fazendo esse livro aqui, eu tive a ideia de trabalhar com artesanato, né? Daí surgiu a Dona Corujinha, né? Daí surgiu isso, que eu uni. Uniu todas as coisas, né? Todas as técnicas. Sim. Vai voar mais mesmo. Cada vez mais. Amém. André, então, assim, seja bem-vindo ao universo materno-infantil, viu? Obrigado. A gente. Quem sabe a gente faz outro livro? Deixa descansar um pouquinho, né? Quem sabe eu ainda faço outro livro? Eu tô aposentada, gente, já fazem 8 anos, mas eu não consigo parar. Eu não consigo parar de trabalhar. Eu não consigo. Eu falo assim, eu não tenho filhos, então eu tenho que deixar um legado. Meu legado talvez seja esse, né? A minha experiência na amamentação para ajudar outras mulheres que têm filhos a amamentar. Aí a Sara quer os contatos, porque a Sara vai se aposentar, sabe? E eu acho que ela tem que escrever um livro, porque ela tem uma experiência muito, muito grande em neonatologia, em enfermagem pediátrica, e eu acho que nós temos que deixar esse legado. Eu quero agradecer a Lilia também, que entrou aqui e que me apresentou o pessoal da editora Moriá e que foi tão bem acolhida e que
no meio desse processo, a gente teve uma tristeza tão grande, que foi a Lisiane, que é uma das donas da editora, que faleceu de Covid, né? E que mesmo assim o pessoal, a irmã dela e o Gilberto, o marido dela, continuaram nos apoiando. E foi a Lilia que fez essa ponte. Quero te agradecer. Aqui tá minha irmã, pensa que é só tua tia, tua sogra, minha irmã tá aqui, ó, falando: Lilian Dalete, você não para nunca. Nós estamos aqui para te apoiar sempre. Então, é só porque eu tenho essa família que eu posso não parar nunca, né? Porque eu tenho minhas irmãs, minhas sobrinhas que me apoiam tanto. Tem a Vitória, que é minha assessora para todos os assuntos, né, André? Eu falava: peraí que eu tenho que perguntar para a Vitória se vai cortar. Peraí que eu tenho que perguntar para a Vitória se vai cortar. Inclusive, ela tá ali, ó. Ela tá aqui, minha assessora. Vai, Vitória, põe aí o Poder Amamentar 10 para quem quiser um desconto. Você sabe como que faz. Põe aí pro pessoal. A Sara tá falando de um legado imenso. Sou sua fã também, sou sua fã, minha amiga. Que bom que a gente pode somar conhecimentos, porque não tem um conhecimento que é mais importante que o outro. Ah, o acadêmico é importante. Mas o prático também é. Né? O técnico é importante, mas o artístico também é. Né? Aqui a Vitória já está pondo cupom Poder Amamentar 10. É isso aí, Vitória. Né? Então, ela é minha assessora para tudo. Né? Eu falo que ela é a advogada que mais vai saber de aleitamento materno que eu conheço. Né? Quem sabe ela vai defender as mulheres, como, por exemplo, né, aquela policial lá no Nordeste, que essa semana ela foi presa por 24 horas, porque ela falou que não podia ficar, ela estava 6 horas trabalhando em pé, e o chefe dela pediu para ela dobrar, e ela falou que não podia porque ela precisava amamentar o filho dela. E o chefe entendeu isso como um desacato à autoridade e ela foi presa. Nós precisamos de advogados, Vitória, que defendam as mulheres no seu direito de amamentar, né? Então, nós queremos pessoas como vocês, né? Então, faltam 5 minutos. Eu quero dar a palavra final. Não falei que ia passar rápido? Falei, né? Passou muito rápido. Eu queria dar a palavra final para vocês e agradecer mais uma vez, né? Vocês aqui, e que vocês falassem o que quisessem aí, para a gente encerrar essa live. E agradecer muito. Pode falar, André. Não, você primeiro. Dalete, eu queria te agradecer, tá? Pela confiança, né? Por fazer brotar esse sonho em mim, né? E foi muito gostoso. Foi um desafio grande, mas eu gosto de desafio. Eu também gosto de estar estudando, de estar aprendendo coisas novas, né? Rendeu esse fruto lindo aqui, eu te agradeço. Você também, André, agradeço a vocês dois, Obrigado. né? Surgiu a Dona Corujinha no meio de tudo isso, né? E fui convidada também para fazer uma coluna num jornal, para escrever um pouco. Olha, que legal! Tem esse projeto também aí. Parabéns, gostoso. Graça. E isso aqui só vivificou aquilo que eu aprendi contigo quando eu era enfermeira, Dalete. Você realmente é um grande exemplo para nós, né? Foi um prazer, uma alegria trabalhar contigo. E contigo também, André. Obrigado. Foi muito bom te conhecer também. E depois nós vamos fazer lactação adotiva, hein? Daqui a um tempo, se Deus quiser. Amém, amém. André. Agradecer mais uma vez, Dalete, pela oportunidade, assim como a Grazi falou. Eu também adoro desafios, né? Porque a gente tem que estar sempre se provando se a gente continua tendo valor no mercado. Né? É verdade. E não é um valor financeiro, é um valor de você poder agregar algo de bom para o próximo. Né? Se você puder fazer, se você tem um talento e você pode atingir outras pessoas com esse teu talento, ele é magnífico, ele é de um grande valor. Né? Então todo mundo tem um valor. Né? E é muito bom saber que o meu valor ele agrega valor para outras pessoas e que eu consigo fazer com que as pessoas se sintam, que tenham aquele sorriso no rosto quando pegam um produto que eu ajudei a produzir ali, sabe? Isso aí é muito gratificante, sabe? E pela história do projeto seu, né? É algo que também vai levar o bem para outras pessoas, ajudar outras pessoas em momentos de dificuldade, né? Tão importante e delicado quanto ter um filho, né? E amamentar e tudo mais. Então, assim, é muito gostoso, sabe? A lei da atração, ela é magnífica, ela não falha nunca. Então, a gente está sempre atraindo pessoas de
de mesmo ideal e com essa coisa gostosa de você poder sentir que está fazendo diferença no mundo. Que Obrigado bom, gente. pela participação assim, de Grazi, paciência e tudo mais. Eu agradeço Obrigada a muito você. vocês, muito. Né? E mais uma vez eu afirmo que sem vocês isso aqui não seria possível, né? Foi graças à participação de todos vocês, da Lili. Vai Olha lá, lá, cadê o vamos lá, print? tirar uma Print! foto. Vai, Grazi, tira uma foto. Põe teu livro aí, Grazi. Aí, Lélia, tira foto. Sem vocês seria impossível esse trabalho. Eu agradeço e eu acho que a gente pode estimular outras pessoas a registrarem suas experiências, né? Isso é muito importante. Nós precisamos comunicar aquilo que a gente construiu para ensinar o caminho das pedras para quem vem vindo, né? Não precisa sofrer, a gente já aprendeu algumas coisas e essas trocas nos enriquecem tanto. Então, falar que o livro ele está lá no site, né, na página do Instagram do @Poder Amamentar, tem um site que você tem um link lá do site, você pode pedir esse livro. Se você colocar o cupom de desconto, tem 10% de desconto. E a gente espera que esse livro seja um bom presente para você dar. Tem uma de vocês que falou que está sendo uma vovó nova, então é um bom presente para você dar para sua filha, para sua nora, para quem você conhece, né? E a gente espera contribuir mesmo, né? Contribuir para que mais pessoas se sintam realizadas, porque essa contradição entre querer e poder amamentar, muitas mulheres vivem. E a gente quer que seja mais leve, seja bom, seja fácil, né? E é para isso que a gente vem trabalhando. Então, nós queremos agradecer muito a presença de todos vocês nessa live, agradecer a presença de vocês dois na minha história e agradecer o Luiz que está aqui, ó, na minha retaguarda. Luiz! Olha lá, o Luiz ficou aqui, ó, o tempo inteiro aqui o Luiz, ó. Luiz é do Tá signo aqui de na Escorpião. retaguarda me ajudando. Dizer que se não tiver uma equipe, nós não construímos nada, né? Então, eu acho que é isso. E desejo para vocês tudo de bom e que a gente possa fazer mais trabalho juntos, né? Olha lá. Que possamos fazer outros trabalhos, né? Muito obrigada, gente. E eu acho que encerra a live, né? Encerramos aqui. Um abraço para todos vocês. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Fechou?